Shalom, queridos. Muito boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos para mais um tempo de crescimento, amadurecimento, direcionamento. Temos vivido um tempo muito extraordinário em nossas redes de homens. Palavras que têm, de fato, nos direcionado, têm feito-nos crescer nesse tempo. E eu creio que hoje não vai ser diferente. Deus tem algo para nossas vidas nessa noite. Vai jorrar rios de águas vivas sobre nós nessa noite. Então, querido, crie expectativa no Senhor, porque Deus quer falar com você. Já comece aí a aquietar o seu coração, comece a adentrar pela presença de Deus, a entronizar essa presença santa e majestosa, porque Deus quer falar com você nessa noite. Deus vai falar comigo e com você nessa noite. Então, se prepare, que Deus tem coisas grandes para fazer nas nossas vidas. Compartilhe também dessa mensagem, dessa palavra, com as pessoas que estão à sua volta. Incentive a se inscrever lá no nosso canal, a deixar o likezinho, se inscrever no nosso canal, para que elas possam receber as nossas notificações no decorrer da semana, onde nós temos programação para todas as faixas etárias, para todo mundo. Para todos os gêneros, homens, mulheres, família, crianças, jovens. Então está todo mundo abastecido aí do Senhor. Vivemos sobre esse tempo tão desafiador, mas nesse tempo é que Deus vai estar lapidando as suas joias, as suas pérolas, para que quando a gente ultrapassar esse tempo, Ele possa fazer de fato aquilo que Ele quer fazer em nós e através de nós. Não é isso? Então, vamos dar início à nossa rede de homens dessa noite. Vou passar um vídeo rapidinho para vocês, para que vocês já entrem nessa atmosfera, nesse clima aí. Preste bastante atenção nesse vídeo, para que você possa tirar grandes verdades e proveitos para a sua vida. Tá bom? Nós vamos passar o vídeo aí para você agora. Fique bastante atento, em nome de Jesus. Você quer romper de verdade os limites que foram colocados na sua vida? Então você ligou no lugar certo. Vamos conversar um pouco sobre isso? É verdade, você está antenado no lugar certo. Você pode sim romper os limites. Pare para pensar quantas vezes parece que os problemas, eles nos empurram. Eles nos empurram a tomar uma decisão. Se a gente olhar o histórico de Moisés, você vai ver dois momentos ali, de toda a história dele, muito diferente. Dois momentos que vale a pena a gente conversar. Moisés, quando ele sai do Egito e ele chega diante do desafio do Mar Vermelho, a Bíblia diz que o faraó vinha atrás dele. E detalhes que você vê na palavra é que do lado tinha montanhas, do outro lado um outro deserto, e na frente ele tinha um mar enorme para atravessar. Um desafio que naturalmente é impossível de aquela multidão inteira passar por aquele limite. E Moisés, naquele instante, ele toma uma decisão que líder tem que tomar. Líder, ele sempre é colocado em instantes que ele tem que tomar uma decisão. Só que a decisão de Moisés era uma decisão que quase não tinha opção, porque o faraó estava praticamente empurrando com o exército dele a nação de Israel para o mar. E Moisés levanta o cajado, ele ouve a voz de Deus, o mar abre, eles atravessam e vencem aquele limite e rompem poderosamente. Mas preste atenção, algum tempo depois, não muito tempo, algum tempo depois, o mesmo Moisés, ele está diante do Rio Jordão. Você tem noção da diferença de um Rio Jordão para um mar chamado Mar Vermelho? Olha que interessante o que Moisés enfrenta. O primeiro desafio, o inimigo estava atrás. Só que agora o Rio Jordão, o inimigo estava do outro lado do Rio Jordão. E Moisés manda os espias e a verdade é que eles passam 40 anos sofrendo porque não conseguiram atravessar aquele Rio Jordão, não tiveram fé o suficiente para atravessar aquele lugar. Por quê? A pergunta é por quê? Claro que há um propósito, claro que tem a questão da murmuração, mas o primeiro desafio, querido, o inimigo estava atrás empurrando Moisés e toda aquela população. O segundo desafio, que era infinitamente menor, o inimigo estava do outro lado, estava na frente e não tinha ninguém atrás empurrando Moisés para tomar uma decisão. Você já parou para pensar que
as intempéries, as tempestades da sua vida empurraram você para tomar muitas boas decisões e que talvez na hora você disse que fé foi aquela e às vezes nem foi tanta fé assim, você estava desesperado dizendo eu tenho que tomar uma atitude hoje e Deus honrou a tua atitude. Então não espere, querido, os problemas te empurrarem. Decida caminhar em direção ao plano que Deus tem sobre a tua vida e Deus vai te honrar. Vamos romper esse limite, seja do Mar Vermelho, seja do Rio Jordão, rompa os limites que tiverem em sua frente. Deus te abençoe. Viu aí? Deus já começou a falar com você, não é verdade? Eu estou falando que vai jorrar rios de água viva nessa noite. E essa é uma realidade em que nós vivemos. Eu conversava um pouquinho aqui nos bastidores com o pastor Beto, com o pastor Hélio, que está ali com a gente. E é justamente isso. Às vezes, momentos adversos nos levam a tomar algumas decisões, né? E a gente é prova disso. A rede de homens nasceu num tempo totalmente improvável. Nós precisávamos fazer com que isso nascesse. E nesse tempo improvável, num tempo de pandemia, de quarentena, num tempo totalmente adverso, nasceu a rede de homens. Precisávamos tomar uma decisão, uma atitude que a gente precisava ter. Então, esse tempo foi o que nos impulsionou, mas muitas vezes, ou melhor, na grande maioria, a gente não precisa deixar que coisas ou situações venham para nos impulsionar a tomar essas decisões, né? A gente tem uma frase que a gente fala sempre, que quem se antecipa, governa. E quem se atrasa é governado. Então, eu e você, nós homens de Deus, nós precisamos levar isso bem ao pé da letra. Nós precisamos nos antecipar. Porque Deus quer que nós venhamos a governar. Governar nossos lares, aonde a gente passar. Nós é que vamos ter uma palavra, uma direção para um povo que perece. Então, não espere mais, não postergue mais. Você precisa tomar as decisões que você tem que tomar na sua vida, né? Tome essas decisões. Vai lá, Deus é contigo, querido. Deus vai te ajudar. Ore, busque, direcione na palavra e tome a decisão. Porque Deus quer ver você galgando por lugares altos. Ok? Nessa noite nós estamos aqui com o nosso amado amigo e irmão, pastor Beto, né? Nós conhecemos o pastor Beto, temos criado aí uma aliança, temos conversado aí ao longo da semana, e pastor Beto é alguém que a gente já tem no coração aqui. Pastor Beto já vai estar com a gente mais vezes aqui, já estou logo iniciando e solicitando. Eu vou logo aqui falando logo, pastor, que aí não tem nem como dizer não. Eu fiz isso com o pastor Hélio semana passada. Pastor Hélio, já vou, né? Que aqui não tem como dizer não. Então, né? Pastor Beto tem sido esse homem de Deus, essa referência na nossa cidade. É discípulo do pastor Hélio, caminhando lá juntinho com o pastor Hélio. E é alguém que tem feito a diferença no meio em que vive, na sociedade em que vive. E pastor Beto hoje tem um recado de Deus para a minha vida e para a sua vida. Nós vamos trocar uma ideia aqui nesse tempo. E eu peço a você, querido, ainda não pegou seu caderno? Pega aí. Pega seu caderno, pega a sua Bíblia. Anote. Porque por mais que esteja gravado, você já precisa ir anotando essas coisas, essas direções que Deus vai trazer para nós nessa noite. Para que não fique perdido depois, que você possa depois dar uma olhada no seu caderno. A gente tem sempre essa didática aqui, né? Quando estamos ministrando. Então, anote mesmo. Porque eu tenho certeza que Deus tem algo especial para trazer para nós nessa noite. Pastor Beto, obrigado por estar conosco nessa noite. Obrigado pelo carinho, por prontamente, né, já aceitar o nosso convite. Peço que você fique muito à vontade nessa casa. A casa é sua. Fica muito à vontade aí para compartilhar aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Amém, amém, legal, bacana, muito legal tá conhecendo cada vez mais aqui, né, a comunidade Vida, com o pastor Marcos, aqui a gente está conversando cada vez mais que a gente conversa, a gente descobre que tem mais pessoas em comuns, né, no nosso dia a dia, que a gente, muitas coisas em comuns, muitos irmãos que congregam aqui, que é conhecido, né, se eu fosse citar um ou dois, eu acho que seria até injustiça,
Eu posso esquecer de alguém, posso me complicar. Mas eu não sei se eu posso falar que eu conheço o pastor Rabo, o pastor Rômulo desde 95. Falou de data agora e eu não sei. Desde 95, ali na 95, na juventude da Igreja Batista do Parque Aeroporto. Juventude, Grupo Jovem, ali, a liderança do Grupo Jovem, Cabral, Mônica. Eles devem lembrar dessa rapaziada, né? Ainda bem que eles não estão aqui para puxar minha orelha, né? Mas eu conheço já assim, o Rômulo, graças a Deus, há bastante tempo. A pastora Ellen também deu aula para minha filha ano passado no colégio da prefeitura. Né? A tia Ellen, né? Até hoje a minha filha Kelly fala muito da tia Ellen. Né? Com certeza a gente vai estar acompanhando também os cultos kids logo, logo também. E é bacana. E eu queria conversar um pouco com vocês nesse tempo, no livro de Provérbios. O livro de Provérbios é um livro muito rico, tem muitas coisas aqui no livro de Provérbios e, entre muitas coisas que tem no livro de Provérbios, claro que eu não vou esgotar ele todo agora nesse tempo, porque não tem como eu fazer isso, né? Esgotar ele, vamos colocar assim, em meia hora, né? Acho que ninguém tentou fazer isso, nem eu não vou tentar. O livro de Provérbios ele é muito rico, então tem várias coisas. No capítulo 4, eu quero começar conversando com os irmãos no capítulo 4 do livro de Provérbios. Capítulo 4, a partir do versículo 20, o autor, o Salomão, capítulo 4, versículo 20 em diante. Filho meu, atenta às minhas palavras e aos meus ensinamentos, inclina seus ouvidos. Não os deixe afastar dos seus olhos, guarda-os no mais íntimo do seu coração, porque são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, guarda o coração, porque dele procedem as fontes, as saídas da vida. Versículo 23, assim, é fantástico, versículo 23. O livro de Provérbios, eu costumo dizer que eu fico alegre por ter o livro de Provérbios ao lado de Eclesiastes. Porque o livro de Provérbios está ao lado de Eclesiastes. Eclesiastes é um livro totalmente contrário ao de Provérbios. Eclesiastes é um livro que o autor, entre aspas, ele diz, tudo vaidade. Nada presta, nada vale a pena, é tudo futilidade. E no outro lado tem Provérbios que está assim, vale a pena, se esforça, manda ver, você consegue, busca, você vai, você consegue. E os dois estão um do lado do outro. Eu acho tão fantástico isso. E acho lindo. E o livro de Provérbios, esses tempos eu tenho lido um livro do Philip Yancey, não sei se vocês... E é um autor que eu gosto muito, e ele tem uma frase em um dos livros dele, que ele fala justamente essa frase no outro contexto, mas ele usa essa frase, os pés na terra, mas os olhos no céu. Os pés na terra com os olhos nos céus. Eu peguei essa frase e coloquei no meu coração já há um bom tempo já. E essa passagem de Provérbios, eu tenho conversado com a congregação, né, lá da Vida Plena, já tem quase um mês já, na reunião dos homens, no geral, a gente tem conversado sobre essa passagem. Não é uma passagem assim, vamos assim dizer, nova, porque com certeza não é nova, foi escrito isso aqui há muito tempo atrás, mas é algo vivo. A palavra de Deus tem essa coisa graciosa, né? Que ela sempre é viva e eficaz. Ela não é nova, mas é algo novo. Exatamente. Não é nova, mas é novo. Exatamente isso. Isso é bem gostoso. E no livro de Provérbios, ele é rico. Ele aponta para Cristo constantemente, o livro de Provérbios. Ele busca o Senhor, teme ao Senhor, o princípio da sabedoria é temer ao Senhor, confia no Senhor. E ele aponta para Cristo como a sabedoria, Cristo, a sabedoria, busca a sabedoria, honra a sabedoria, corre atrás da sabedoria. O livro de Provérbios, ele caminha por aí. Ele aponta para Cristo constantemente. Mas eu gosto de pensar, de ver, de olhar, não é de pensar, de entender que o livro de Provérbios não é um livro espiritual, vamos assim dizer. Porque o livro de Provérbios, ele não fala, olha, faça 7 dias de jejum, faça uma campanha de oração, suba no monte. O livro de Provérbios não fala nada disso. Não fala evangelize, expulse o demônio, não fala nada disso. O livro de Provérbios fala viva, busca sabedoria, viva de maneira digna, de maneira justa. É um livro prático. É um livro tão fantástico para nós nesse tempo, eu falo assim, não só nesse tempo de isolamento, de pandemias, mas no tempo da vida cristã. Porque a vida cristã, ela deve convergir em levar o ser humano
a ser uma pessoa socialmente também alegre, a ser uma pessoa de vida social equilibrada, de ser uma referência na vida social. A vida cristã não é apenas a vida espiritual. A vida espiritual, claro que faz parte, com certeza, mas nós somos corpo, alma e espírito. Nós não somos apenas corpo e alma vagando por aí. Tem um espírito que interage com os dois, que é um elo. E isso aí eu posso deixar claro para mais logo, para seus pastor Raves e pastor Romano estudarem isso com vocês. Mas a vida espiritual, ela é essencial, com certeza. Mas o livro de Provérbios, ele caminha, ele desafia o ser humano a caminhar com os pés na terra e olhando para os céus. No livro de Provérbios, de ponta a ponta, ele envolve todos os assuntos. Desde o capítulo 1 ao capítulo 31. Ele envolve todos os assuntos, para todas as áreas. E de maneira prática. De maneira prática, ele fala, olha, cuidado com as amizades, cuidado com a mulher adúltera, cuidado com aqueles que são conhecidos, mas não são amigos, porque tem amigos que são mais chegados que irmão, mas tem outros que não são tão assim não. Cuidado. Ele fala, ele honra teu pai, obedece, escuta seu pai e sua mãe. Ele é prático no todo, ele é prático. Ele fala sobre política, ele fala sobre governo, porque tem bastante capítulo de Provérbios, a partir do capítulo 24, ele se direciona muito aos reis. Os reis. E quem são os reis? Vamos assim dizer, no nosso contexto hoje do Brasil, são nossos governantes. Pode ser o político lá em Brasília, como pode ser o político aqui em Macaé. São os governantes, são os reis. Porque muita gente lia o livro de Provérbios, olhava os reis e não entendia o que eram os reis. Mas um rei sábio faz forte uma nação, faz vários e vários conselhos no livro de Provérbios. Então o livro de Provérbios ele é prático. Tudo que envolve o livro de Provérbios. E como eu falei, são muitas coisas, não vou esgotar essas muitas coisas agora. Mas de maneira breve eu quero conversar com vocês hoje, junto com vocês, pensar com vocês algumas coisas de maneira prática. A primeira coisa assim, que marca, que mexe comigo no livro de Provérbios, é o versículo 23 do capítulo 4, onde sobre tudo que deve guardar, guarda a sua carteira, guarda seu carro, guarda a sua casa? Não. Guarda o seu coração. Guarda o coração. Não fala para você guardar outras coisas. Guarda o coração como um coração o centro da vontade humana, como sendo o centro dos desejos, não como o órgão que bombeia o sangue para todas as partes do corpo. O sangue azul e o sangue vermelho, eu brinco, né, que é o arterial, o sangue venoso, nos exames de imagem. Mas guarda o coração, porque do coração procedem as saídas da vida, diz o livro de Provérbios. E nós vivemos isso constantemente. A gente sabe que se a gente não guardar o nosso coração, a gente se corrompe, a gente faz besteira. Eu costumo brincar, eu falo, eu tenho quase que mestrado em fazer besteira, sabe? Se eu não guardar meu coração, eu faço muita besteira, entendeu? E a Bíblia fala, guarda o teu coração. O Provérbios, ele é um desafio, um grande desafio de Provérbios ele não fala, ore para Deus guardar seu coração. Ele não fala, ore para Deus guardar. O salmista fala para Deus sondar. Mas quem guarda o coração, quem decide muitas coisas aqui, nós sabemos, não é Deus. Quem decide aqui somos nós, os seres humanos, fazendo uso das nossas faculdades racionais, da nossa faculdade mental. Nós é que decidimos, nós que escolhemos o sim e o não. Eu quero e eu não quero. Eu gosto e eu não gosto. Deus, ele orienta. O diabo, ele sussurra. O diabo, ele tenta manipular, criar situações para você fazer besteira. Mas quem decide quem dá o ponto final é aqui dentro. Não adianta você fazer e depois falar, meu Deus, por quê? Porque aqui acho que não tem isso, né? Crente sem vergonha, né? Não posso usar essa palavra não, né? Eu sei que aqui é coisa dos homens, então vou usar palavras assim para os homens sorrir um cadinho. Eu conheço, não aqui nessa congregação, mas lá no Parque Aeroporto tem uma porção de crente assim, né? Que faz besteiras e coloca a culpa em Deus. Faz besteira e fala, meu Deus, por quê? O que eu fiz? Por que isso aconteceu, Deus? Olha, é como se Deus falasse, olha, você foi imprudente, problema seu. Eu não tenho nada a ver com isso, vamos assim dizer. Então, assim, guarda o teu coração, a nossa responsabilidade. Longe de mim querer fugir da minha responsabilidade. O ser humano, quando tenta fugir da responsabilidade que ele tem, ele é um ser humano
medíocre, covarde, ele é um ser humano duvidoso, ele é um ser humano chorão, que tem ser humano que gosta de transferir responsabilidade para o líder, para o pastor, gosta de transferir responsabilidade para o marido ou para a mulher, para o filho, mas não assume a sua responsabilidade, não assume a sua postura. O livro de Provérbios o desafio do livro de Provérbios é esse. Um dos desafios do livro de Provérbios é esse. É você assumir a sua responsabilidade. Quem tem que buscar a sabedoria sou eu. Quem tem que correr atrás da sabedoria, quem tem que fugir em situações chatas sou eu. Quem tem que tomar as atitudes sou eu. E isso ecoa longe. Isso ecoa. Tiago fala, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, sujeitai-vos a Deus. Paulo também fala nesse teor também. Então, Jesus também ecoa sobre isso. Todos ecoam sobre isso. Resistir à tentação. Orai, mas não orai e vigiai. Então, assim, é algo constante na Bíblia. É um princípio bíblico. Não é uma invenção, não é um texto fora de contexto para se criar uma heresia. É algo real. Sobre tudo que deve guardar, você tem que guardar o seu coração. Nesses dias especificamente falando, esses dias de abril até aqui, vamos assim, desse tempo de isolamento, nós temos ainda muitas situações que vamos assim dizer, nos facilita nos corromper, que nos facilita não guardar o nosso coração, porque é fácil não guardar o coração quando está todo mundo indignado com algumas coisas, todo mundo foi mexido. Porque de abril para cá, nossa realidade física foi alterada. A nossa realidade física, nossos ajuntamentos, nossos momentos de convívio foram alterados. Para todos foram alterados, não tem como fugir disso. Crianças, adultos, idosos, foi alterado. E como lidar com isso? E a maneira grande, uma coisa latente que eu tenho no meu coração, que eu tento fugir dessa coisa, é o egoísmo. Tipo, agora eu não preciso de mais ninguém. Agora eu não preciso de mais ninguém, vou ficar quietinho no meu mundinho, vou falar com quem tiver que falar e olhe lá e ponto final. Não vou me relacionar. Mas a Bíblia, o ser humano, a Bíblia, Deus, quando criou o ser humano, não criou algo para viver numa ilha deserta. Criou algo relacional. Criou algo para conviver, um para olhar nos olhos dos outros, um para abraçar, para sentir o calor do corpo humano, aquela coisa que nós temos sentido tanta falta hoje em dia. Esse calor humano. E o livro de Provérbios, ele é relacional. Ele é muito relacional. Ele não é, como eu disse, espiritual lá longe. Ele é aqui perto. Ele é aqui perto porque ele fala dos nossos relacionamentos com as pessoas. Ele fala como administrar. Ele fala um pouco de como administrar nossas riquezas e nossos bens. Não pense que é só riqueza quem tem ouro, ou quem tem dólar, ou quem tem bitcoin, seja lá o que for. Mas nossas riquezas e nossos bens, aquilo que Deus nos confiou, isso são nossas riquezas. E Provérbios fala, olha, guarda a sua riqueza, administre sua riqueza, porque biblicamente, segundo Provérbios, a riqueza é para ser compartilhada. A riqueza que é retida, ela empobrece, diz Provérbios. A riqueza retida, ela empobrece. A riqueza egoísta, aquela riqueza vaidosa, aquela riqueza só para o meu reino, só para me satisfazer, ela empobrece. Mas a riqueza que você compartilha, a riqueza que você dá, a riqueza que você divide com aquele que não tem naquele momento, aquela riqueza que supre necessidades, isso é bíblico. Isso é o que está incentivando em Provérbios. Está onde esse Provérbios? Leia ele todo. Leia ele todo, você vai ver tanta coisa legal, porque se eu fosse extrair um pouquinho de tudo que eu estou falando, eu ia ficar aqui muito tempo. E meu objetivo não é esse. Meu objetivo, pastor Marcos, é estar com vocês hoje de maneira prática no livro de Provérbios. E tem apenas duas coisas, que eu queria contextualizar para o grupo de homens. Na verdade, de repente, até outros que não são homens que estão ouvindo esse vídeo, mas não tem problema, porque é a Bíblia. A Bíblia não é só para um grupo específico. A Bíblia, graças a Deus, é para todos. Se fosse separado, a gente nem teria chegado até nós, né? Os que eram seus não receberam, ainda bem que chegaram até nós, disse João, né? No livro de Provérbios, então, assim, entre várias coisas práticas no livro de Provérbios, eu gosto de trazer 2 princípios dentro desse livro.
Um princípio é para o homem espiritual, é o sacerdócio, né, que nós chamamos de sacerdócio. Busque, teme ao Senhor. No capítulo 1, versículo 7, o princípio do Senhor é o princípio da sabedoria. O capítulo 16, versículo 3, confia no Senhor. Busque ao Senhor, quem dá o ponto final é o Senhor. Eu costumo dizer que quem dá o enter é o Senhor, não é o ser humano. Na linguagem da digitação, dos computadores, né? Quem dá o enter é Deus. Não sou eu, não é o pastor Marcos. Quem dá o ponto final é Deus. O livro de Provérbios, ele tem esse desafio para o sacerdócio, para o ser espiritual, claro. É olhar para a sabedoria, olhar para os céus, olhar para o Cristo ressurreto, porque, como diz, ele aponta para o Cristo de capa a capa, ele aponta para Cristo, de todos os capítulos e versículos, ele aponta para o Cristo ressurreto, ele aponta para o reino de Deus, para os valores de Deus, por mais que ele não diga explicitamente o reino de Deus, os valores cósmicos, vamos assim dizer, numa linguagem legal para nós pensarmos, mas ele aponta para isso constantemente. E quando ele fala, olha, o sacerdócio do ser humano, o sacerdócio dos homens, quando ele traz para o sacerdócio, logo ele se volta mais para a vida social do ser humano. E essa vida social, nossa, dos homens, não só do sexo masculino, mas de todos, a vida social que nós estamos envolvidos. Nós estamos envolvidos nesse tempo, na vida social, está mais em evidência em alguns momentos, porque quando a gente se afasta um pouquinho, a vida social também fica latente. Pessoas que já tinham uma vida social, que já era uma pessoa, vamos dizer, expostas publicamente, pessoas como pastores, como líderes, como palestrantes, donos de empresas até, tinham uma vida social, às vezes, mais ativa, lidando com pessoas, lidando com situações, tendo que conversar com pessoas que resolvem outras coisas também, e assim a vida social vai acontecendo. Mas a vida social ela não acontece só entre pessoas de posição, de classe. Acontece também entre pessoas do dia a dia, pessoas simples, pessoas que estão com pés no chão, pessoas que estão caminhando de maneira saudável ou que tentam caminhar de maneira saudável. Essa vida social de Provérbios, essa vida social que nós estamos envolvidos, chega em nossas casas, ou melhor, começa em nossas casas, porque a vida social começa dentro de casa. A vida social não começa na igreja, a vida social não começa num clube, não começa numa empresa, porque tudo começa dentro de casa. A vida espiritual começa dentro de casa. A vida social também começa dentro de casa. Porque dentro de casa, eu gosto de pensar no dentro de casa, porque dentro de casa você se mostra. Dentro de casa, nos seus relacionamentos com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com seus irmãos, você se mostra. Você mostra quem você é. Você não é um título. Você não é uma pose. Você é um ser social. E é um grande desafio, quando o novo convertido, quando eu comecei a me converter, eu falo assim, em 95, né? Quando eu comecei a me converter, até hoje estou me convertendo, eu brinco assim. Quando eu comecei a me converter em 95, um dos grandes dilemas que eu tinha era a minha vida social dentro de casa. Porque dentro de casa, eu fingia que eu era, vamos colocar devido ao contexto, eu fingia que eu era uma pessoa séria, emburrada, eu era uma pessoa... adolescente, não sei se aqui tem isso não, né? Rebelde sem causa. Aqui não tem isso não, né? Acho que só lá no aeroporto tem essas coisas, né? Aqui não tem isso não. E na igreja eu me transformava. Eu era alguém popular, sorridente. Eu era alguém que gostava de me relacionar. Mas dentro de casa eu era uma pessoa e na igreja eu era outra. E fora eu era outra pessoa na escola também. Eu era outra pessoa no bairro também. Eu era 4 em 1. Eu tinha esse problema. Tinha. Graças a Deus eu cresci na fé, cresci em Cristo e parei com isso, né? Essas dificuldades. Mas dentro de casa, a nossa vida social, a nossa vida espiritual, tudo começa ali. Porque a gente sabe que uma casa desestruturada afeta uma igreja, afeta a escola, afeta a sociedade, afeta empresas. Se a família estiver desestruturada, mexe com tudo. Mexe com tudo. E o livro de Provérbios, ele traz isso para nós. Ser social dentro de casa. Fala a verdade. Busque a justiça. Busque a sabedoria.
honra seus pais, suas autoridades, respeita. O livro de Provérbios, ele desafia a gente constantemente nessa questão social. E na questão social, eu trago ainda um pouco mais para a questão social, uma coisa que eu chamo de, que eu na verdade não, né? Muitos chamam de o homem como o provedor de casa. O homem como provedor. O homem como provedor na sua casa, no seu governo, no seu reino. O homem como provedor no seu ambiente onde ele vive. Porque para muitos homens, a esposa depende dele, os filhos dependem dele. Uma decisão que ele toma pode afetar ele, é uma coisa, mas a decisão que ele toma quando afeta os outros que estão ao redor dele, é outra coisa. E eu creio que não só o pastor Marcos, mas muitos também, amados que possam estar ouvindo também, entendem isso. Sabe que é uma realidade. Uma decisão errada sua, você ainda diz, eu costumo dizer bem assim, olha, eu brinco muito, eu falo na verdade, porque nunca da minha realidade, se eu me der mal, sozinho, eu me garanto, eu brinco assim. Agora, se envolver minha filha, aí o negócio pula. Aí é diferente, então eu não posso fazer tanta besteira para afetar ela. Eu brinco assim, então, no meu contexto, isso é uma realidade dentro de mim. É uma realidade enorme dentro de mim. Então, todos nós, dentro da nossa realidade, cada um no seu contexto, tem essa realidade bíblica de ser provedor, de ser referência, de ser a palavra final na sua casa. Porque se você com o coração corrompido, com o coração cheio de valores medíocres, orgulhosos, mesquinhos, com o coração todo sujo, vamos colocar magoado, os seus valores dentro de casa, as suas decisões dentro de casa serão uma desgraça. Serão uma desgraça, porque isso vai revelar o seu caráter egoísta, o seu caráter vaidoso, o seu caráter caprichoso, como diz uma outra expressão, você só vai olhar para o seu próprio umbigo, não vai olhar para os outros. E a Bíblia, ela convida isso. Provérbios convida isso. Provérbios, capítulo 10, ele fala sobre o perdão também. Eu tô citando assim, eu peço desculpa, eu sei que tem muita gente que gosta de anotar, eu gosto também de citar vários textos, geralmente. Mas como são muitos textos, eu acho que eu seria injusto. Né? Eu seria injusto, porque está tudo ali. Uma coisa prática. Os pés no chão. Entendam isso. Pés no chão. Livro de Provérbios é o livro do pé no chão. É livro de você estar com o pé no chão. O livro de Salmos, você adora, você expressa sua adoração, seu espírito, você canta, você jubila, fala em línguas. Salmos é fantástico, né? Atos dos Apóstolos, os Evangelhos, é poder de Deus, é ensinamento, é cura, é revelação. João em Apocalipse é aquela coisa maravilhosa, aquelas visões com princípios, aquela coisa até além da nossa imaginação humana. É fantástico isso. Mas Provérbios é com o pé no chão. Provérbios tem esse desafio bíblico. Os anciões que trouxeram Provérbios para a Bíblia, os anciões que examinaram versículo por versículo de Provérbios, que pegaram, que pesquisaram, que até hoje Provérbios é lido, relido. Não é só um capítulo de Provérbios, não é só um versículo de Provérbios, são 31 capítulos e não sei quantos versículos. É muita coisa, muito ensinamento que está aqui para o nosso dia a dia. Então, pastor Marcos, a minha alegria nesse dia, meu desafio é que nós possamos ler o livro de Provérbios todo. Um capítulo por dia, como muita gente da Jocum faz, né? Como no devocional, né? Um capítulo por dia. Mas leia um por dia, leia em voz alta, não, leia 2 por dia, não importa, mas leia. Eu gosto de ler Provérbios em voz alta, porque quando eu leio, eu entendo melhor algumas coisas. Né? No meu contexto, eu falo assim, eu gosto de ler e eu me tranco no quarto, eu vou para frente do espelho e começo a ler Provérbios. É gostoso, é legal. Eu acho interessante, pastor Beto, que dentro disso tudo aí que você está falando, tem algo movendo dentro de mim, porque não tem como a gente separar a nossa vida física e, vamos dizer assim, natural da espiritual. Sim. Uma coisa é consequência da outra. Exatamente. Então, se eu não trato, porque o livro de Provérbios ele trata muito com a gente na parte natural nossa, na parte humana,
Exato. Então não tem como eu viver uma vida espiritual sem ter uma parte humana tratada. Exatamente. E às vezes a gente quer isso, quer esse passo de mágica. Uhum. A gente quer viver tantas coisas que Deus tem, Sim. mas não deixamos Deus tratar Exatamente. essas questões da gente. Uhum. Honrar pai e mãe, Sim. essas questões Tudo que envolve que tudo. envolve a nossa vida, como você estava falando, em sociedade, com o Uhum. próximo. Uhum. E a gente não quer deixar ser tratado por isso, mas a gente quer ter uma vida espiritual fantástica. E não Uhum. tem como. Não há essa separação. Então eu vejo que a gente precisa ir por etapas. Sim. Vamos deixar essa palavra saltar dentro da gente. Eu tenho uma frase que sempre que eu tenho a oportunidade, eu falo, que se nós pegarmos a Bíblia e ler como um livro qualquer, não vai deixar de ser mais um livro. Sim. Eu preciso fazer com que essas letras saltem, eu viva isso, para que isso vire poder de Deus na minha vida. Sim. Então é essa questão que você está trabalhando. E essa questão do coração, ela é muito fantástica. Essa questão de guardar o coração, porque a gente vive em momentos, e a gente às vezes até fala, não vamos deixar isso cair para o coração, não. A gente sabe que se cair para o coração, se for o coração, vai dar ruim. Sim. E principalmente nós homens, como aqueles que Deus deu um governo, eu costumo dizer que nós somos como aquele comandante que está pilotando um barco. Sim. A nossa casa é esse barco que a gente está pilotando. Isso aí. E essas decisões que você falou, que muitas vezes a gente, por deixar algo entrar no nosso coração, toma uma decisão errada. E não é só a gente que sofre. Tem todo um povo que está ali junto com a gente, dentro da nossa casa, filho, esposa, às vezes tem alguns que até cuidam dos seus pais hoje. Sim, claro. E acaba sofrendo todo mundo. Você vê um comandante de um barco aí que sai para o alto mar. Se ele pegar um destino errado, vai entrar no meio de uma tempestade, muitas vezes, e vai botar a tripulação todinha em risco. E muitas vezes nós somos esses, não é isso? Sim, exatamente. Exatamente. No Evangelho de Mateus, Jesus fala do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta ganhar tudo, ter boa fama, ter um bom nome, fazer e acontecer e perder a própria alma? Trazendo para perto de nós, do que adianta ganhar, ter bastante vida espiritual e perder quem está perto de você? Perder a alegria de viver como família, a alegria de viver como ser humano. Nesse tempo de isolamento lá fora, a gente está se expondo mais dentro de casa, a gente está mais em evidência dentro de casa. E isso, em alguns momentos, assusta porque como eu falei, eu só sei ser crente, só sei ser espiritual lá fora. Mas dentro da minha casa, não. Eu tenho que ser seco, tenho que ser sério, tenho que ser objetivo. Eu tenho que ser bobo. Conhece a palavra bobo? Para não falar orgulhoso por aí, né? Eu falo bobo. Não adianta. Então, nesses 3 meses de abril para cá, vamos arredondando assim, está muito evidente isso. Eu conheço pessoas que estão vamos assim dizer, estão, claro, se isolando, mas ao mesmo tempo que estão fazendo todo o processo de isolamento, isso é fantástico, isso é ótimo, eles estão automaticamente incomodados, aquela coisa assim, angustiante, porque dentro de casa a pessoa não sabe se relacionar. Sabe se relacionar assim, quando sai 7 horas da manhã e volta 5 horas da tarde e sai 5h30. Mas não se relaciona. Porque esses 3 meses a gente está se relacionando dentro de casa. A gente está se olhando, a gente está aprendendo a cozinhar, está aprendendo a brincar com o filho. Tem gente que está aprendendo a fazer essas coisas, né? Está aprendendo a cuidar dos animais, cuidar do seu pet, de repente. Porque antes não tinha tempo para essas coisas. Tem uma história, pastor Beco, não sei se você já escutou, Não. de um menininho. Sim. Que o pai também era essa bênção dentro da igreja. Aí o menininho falou para ele, pai, vamos morar aqui na igreja? Olha só. Aí, mas por que morar na igreja? Aqui o senhor é tão bonzinho. Olha que terrível. Olha só. A gente está vivendo esse tempo hoje. Exatamente. E isso é engraçado e é triste. É engraçado e é triste. Então, o livro de Provérbios. O livro de Provérbios, ele desafia a gente a isso. Teme ao Senhor, olha para cima, mas está com os pés aqui no chão. Lembre-se disso. A vida cristã é para ser vivida, ser sal da terra,
ser luz, ser sal, ser bênção, carregar o fardo um do outro. Todos esses ensinos de comunhão, esses ensinos de fé, é para a vida prática aqui, para a sociedade. Não é para a vida distante, é para algo prático. Então, pastor Marcos, obrigado. Eu vou parar de falar por aqui, porque eu sei que tem muita coisa para se falar sobre isso. Entendeu? Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Eu sei que tem muita coisa para o senhor ensinar para a congregação aí, seus pastores, ensinar para a congregação na parte espiritual também que envolve. E vai ter muito trabalho agora com isso aí, vocês, né? Amém. Olha só que tempo gostoso desse bate-papo. É tremendo. Eu costumo dizer que o Provérbios é um poço de sabedoria, né? A gente começa a extrair as coisas de Provérbios e ela começa a fluir, fluir, a gente vai indo, né? De uma maneira tão grandiosa. A gente não consegue mesmo esgotar Provérbios. Seria muita presunção nossa querer falar tudo a respeito de Provérbios, né? Mas são coisas que nós devemos, como o pastor Beto estava falando aqui, vamos pegar um capítulo por dia, vamos ler, vamos extrair isso para nossas vidas. Esse texto que nós lemos hoje, né? Guarde o teu coração, né? Que texto gostoso, que pérola que Deus traz para nós nessa noite, né? Esse tempo que a gente está vivendo, né? Muitas vezes até mesmo adverso, mas você tem guardado o seu coração? Tantas notícias ruins, tantas coisas mais tentando chegar na nossa vida, na nossa casa, e essa palavra de guardar o coração ela é muito propícia para isso. Guarda o teu coração, porque é dele que vai jorrar as fontes de vida. E às vezes a gente guarda tanta coisa ruim no nosso coração que a gente acaba vendo tantas coisas dando errada na nossa vida e à nossa volta. Então, queridos, guarda essa palavra na tábua do coração de vocês, exercitem essa palavra. É um desafio mesmo, né? Assim como todo o evangelho, a caminhada nossa como cristão, ela é desafiadora, mas ela é linda, ela é maravilhosa. E quando Deus fala conosco através desse tempo aqui, tão bem abordada essa palavra de Provérbios, onde foi tão bem esboçada a respeito de guardarmos o nosso coração, porque nós, principalmente nós homens, né, somos tão tendenciosos a nos esquentar muitas vezes tão facilmente. Essa questão de guardar o coração é você também respirar fundo, vai contar de 1 até 3, de 1 até 10, de 1 até 20. Pense, atinja essa sabedoria que o livro de Provérbios quer que você atinja, para que você viva tudo aquilo que Deus tem e quer fazer em você e através de você. Eu volto a falar e a frisar que não tem como separarmos a nossa vida humana, secular, e da nossa vida cristã. Nós precisamos ser uma pessoa só, como o pastor Beto falou aqui. Não é uma vida de máscara. Eu boto máscara, venho aqui junto com vocês, compartilho acerca da palavra de Deus no altar, dividindo aqui com o pastor Beto. E chego em casa, eu sou outra pessoa. Não tem como, nós não vamos assim atingir aquilo que Deus quer e tem para fazer em nós. Então, querido, tome essa palavra de verdade para a sua vida. Exercite esse desafio de guardar o seu coração diante de situações tão adversas. Pense bem sobre tudo isso que a gente conversou aqui nesses versículos. Isso é muito forte, isso é muito enriquecedor para mim, para você, como grandes homens de Deus. Eu, de verdade, eu não tenho dúvidas de que Deus falou de uma maneira muito especial aos nossos corações nessa noite. Eu louvo a Deus por esse tempo, por essa palavra abordada. Como o pastor Beto iniciou falando, uma palavra tão antiga, né?
mas ao mesmo tempo tão atual, né, pastor Beto? Que mexe conosco nesse tempo, né? Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de quarentena, em que nós estamos sim tentando nos reinventar, mas nós precisamos nos reinventar dentro daquilo que é proposto por Deus para nós. Então guarde o teu coração, talvez tenha alguém aí hoje nos escutando, pronto para tomar decisões, mas com o coração com tantos valores invertidos, tantos valores errados, tantos valores rancorosos. Então não tome essa decisão desse jeito. Guarde o coração, não deixa que as coisas externas atrapalhem você em tomar essas decisões. Amém? Querido, foi muito bom estar com você aqui nesse tempo. Mais uma vez, pastor Beto, muito obrigada por ter atendido o nosso chamamento aí e estar pronto para estender uma palavra a um povo de direcionamento, de aconselhamento. E eu louvo a Deus pela sua vida, que a gente possa estar mais vezes juntos aqui, compartilhando de algo que Deus tem colocado no nosso coração, que não se encerra por aqui. Com certeza. São tantas coisas que Deus tem colocado sobre os nossos corações, e para que a gente possa continuar trazendo resposta do céu. Eu queria que você fizesse as suas considerações aí e orasse com a gente nesse tempo, encerrando. Claro, eu fico mais uma vez muito grato por estar junto com os irmãos aqui, revendo e conhecendo, ouvindo falar das notícias, das coisas que Deus tem feito na vida dos irmãos também, né? E com certeza vamos estar juntos mais e mais vezes. Podemos orar? Vamos orar. Sim. Obrigado, grande Deus. Obrigado por esse tempo. Obrigado por essa palavra, que essa palavra é viva e eficaz, mais penetrante que espada de dois gumes. A tua palavra é viva e transforma a nossa vida. Que essa palavra possa nos desafiar a viver constantemente. Que essa palavra traga cura, traga direcionamento. Que essa palavra, assim como traga alívio, traga luz. Amém. Para que todos aqueles que creem no Senhor, aqueles que confessam a Cristo como Salvador e Senhor, eles possam ser iluminados e não serem confundidos. Obrigado, Pai, por essa congregação, que o Senhor possa continuar abençoando o pastor Marcos, continuar abençoando o pastor Raves, o pastor Rômulo, toda a liderança da congregação. Pai, que em nome de Jesus, que nós clamamos para que a Tua palavra, que a Tua verdade continue sendo o árbitro no coração deles. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Querido, não esqueça aí de deixar o seu like aí no final. E mais uma vez, se inscreva em nosso canal, receba nossas notificações. Que Deus te abençoe, rica e poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Você me diz, os pensamentos não me dominam, mas escolhi confiar e em teus braços descansar. Por tua misericórdia é que eu não sou consumido.
misericórdia. É que eu não sou consumido, grande é tua fidelidade, teu amor não tem fim. Vou me lembrar de tudo que já fez por mim. Me abalarei com as tribulações, mas eu descansarei em meio às aflições. Contigo a minha dor se torna esperança. Eu posso confiar, pois tu tens sido bom em todo tempo bom. Gerei meus pensamentos, verdadeira paz e segurança. Eu confio em ti. Eu espero por ti.